Fala pessoal, beleza? Aqui é Maciel, com meu amigo Pavão, estamos com mais um programa de Rocks on the Radio pela Urban TV. E hoje, Pavão, qual é o tema? Cara, hoje vai ser um tema que eu estava há muito tempo esperando para fazer. Você já pediu várias vezes? Já pedi várias vezes, muita gente também já pediu. E a gente vai falar de uma das bandas mais importantes do rock dos anos 70 e 80, que é Supertramp. Uma super banda, bandaça, desculpando o trocadilho, mas é uma super banda, Supertramp. Hoje vamos revisitar todos os maiores sucessos e contar a história, coisa que eu tenho certeza que muita gente que é fã não conhecia da origem da banda. E curiosidades, tretas, Rick Davis, Roger Hodgson, brigas, para variar, boa história do velho bom rock and roll. Então não saia daí, daqui a pouco a gente volta, vai soltar a vinheta, The Rocks on the Radio, volta já! The Rocks on the Radio está de volta e sem mais delongas, vamos de música. É isso aí, galera, voltamos, estamos de volta, The Rocks on the Radio, e já começamos com essas grandes músicas, sucessos do início, não tão início, mas quando eles começaram a fazer sucesso, que foi Dreamer. Essa versão que a gente viu foi uma versão ao vivo do disco Paris, ao vivo, mas essa música Dreamer foi gravada no disco Crime of the Century, que foi o terceiro disco deles. Isso. E também Ain't Nobody But Me, que também essa é uma versão ao vivo de um show que eles fizeram em Munique, mas essa música originalmente foi gravada no quarto disco deles, Crisis, What Crisis, tá? Que é uma capa aí, a gente vai botar aqui depois para vocês verem, mas é uma capa bem legal. Vocês estão acompanhando aqui. Cara, então começando do início, a banda Supertramp, ela começou lá no ano de 1970, pela mão de um mecenas, de um milionário maluco lá, holandês. Tá sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro, ele foi lá e resolveu montar uma banda. Ele não tocava nada. E ele conheceu o Rick Davis, que era um jovem muito promissor, talentosíssimo, músico de mão cheia, muito bom cantor, bom tecladista, bom instrumentista, e ele, junto com o Rick Davis, dizia até que o nome dele era Stanley Sam Misgais, o nome desse holandês. E ele diz até que ele gostava demais assim do Rick Davis, até um pouquinho mais da conta. Dizem, né? E aí eles botaram um anúncio no jornal e nesse anúncio de jornal apareceu Roger Hodgson. Mas como que? Baixista. Um baixista. Não e aí, como todo mundo conhece como tecladista. Como tecladista, guitarrista e tal. E aí a banda, a partir dessa dupla, Rick e Roger, se foram lá e juntaram mais uns músicos lá e fizeram a banda, que não era Supertramp, tinha um outro nome. Só que esse outro nome já tinha uma outra banda com esse nome, eles tiveram que mudar para Supertramp, inspirados num livro chamado The Autobiography of a Supertramp. E lançaram o primeiro disco, que a gente vai botar aqui a capa, o nome do disco era só Supertramp, era uma capa, aliás, tá aqui, deixa eu pegar. Peguei. Aqui, ó. O disco é esse. Bi, ajudei. Lembrando que esses discos aqui estão todos lá à venda na Roots Records. Que é a nossa parceira, mais uma vez, graças a Deus. Mais uma vez, né? As camisetas e os discos na Roots Records. Supertramp, esse disco aqui, ele... tá aqui os 4 integrantes iniciais, né? O Roger, o Rick e o Roger. E os outros 2, que nesse momento para nós não faz muita diferença. Esse disco aqui tinha uma característica muito progressiva. Ele até foi comparado com o Genesis. E a gente está falando de 1970, então nós estamos falando do Genesis de 1970, que era extremamente progressivo. Extremamente progressivo. Inclusive ainda eu estava com o Peter Gabriel no vocal. O resultado desse disco, pífio, 0 de venda, quase nada vendeu. Falou assim, esses dois músicos nem vou falar. Até porque não é a formação clássica que a gente conhece. Que todo mundo conhece, desses sucessos que a gente tocou agora, e aí, o resultado desse disco foi horrível, né? Mas enfim, apesar de ter sido elogiado, inclusive até sido comparado com o Genesis, de venda foi muito ruim. E aí, como todo bom mecenas, ele resolve dar mais uma chance e tal, e grava um segundo disco.
O segundo disco que chama-se Indelibly Stamped, que é daí a gente vai botar aqui a capa, é uma capa bem sui generis, que é uma mulher toda tatuada, com os seios de fora e tal. E esse disco ainda foi pior ainda. De ser pior ainda. E aí o Mecenas resolveu tirar o dinheiro, o time de campo, só que nesse meio tempo, antes do insucesso desse segundo disco, eles acabam assinando com a A&M, que era uma das maiores gravadoras da Inglaterra, do Reino Unido naquela época. E aí veio o segundo disco, o segundo disco foi horrível, e o Sun acabou tirando o time de campo. O cofre fechou. O cofre fechou, mas o diretor artístico da banda, que era o David, ele... Não, vamos bancar, vamos fazer mais vamos dar aquela última tacada. Era a derradeira. A derradeira. Né? Ou fazia sucesso, ou a banda... Então, veja só, o Supertramp esteve a um disco de acabar lá em 1972. E Pavão, tem muitas bandas que a gente adora, que venera, que já passaram. Lembra que a gente falou sobre o Paralama, sobre isso? Sim, no terceiro disco eles ficaram pressionados e tal, sim, né? Sim. E aí veio essa oportunidade do terceiro disco e o David, que era o diretor artístico da A&M, botou os caras dentro de uma fazenda no interior do Reino Unido, e lá eles começaram a produzir, e aí mudou toda a banda. Só ficou o Roger Hodgson e o Rick Davies, e aí se forma, em 1972 para 73, forma-se a formação clássica. Só para o terceiro disco. Para gravar o terceiro disco, eles vão passar fazendo, que daí vem o saxofonista, né? O John Hallowell, que é o saxofonista, o Bob Simberg, que é o batera, e o Doug Thompson, que é o baixista. Essa é a formação clássica, junto com o Rick Davies e o Roger Hodgson, tem-se a formação clássica que todo mundo conhece, que fizeram os maiores sucessos. E aí eles vão para essa fazenda, cara, e fazem 42 músicas. 42 músicas. E dessas 42 músicas, eles escolhem 8 que aí vão para esse disco aqui que nós vamos colocar na capa, que é o Crime of the Century. Porra. E aí, nada mais, nada menos do que Dreamer, School, sucessos antológicos, que aí esse disco vai às alturas, tá? Mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Como que foi essa virada de 73 para 74, uma banda que quase que acaba, vira um fenômeno comercial. Fica aí, The Rock and the Radio volta já, não saia daí. É isso aí, pessoal, voltamos, e como diria o meu amigo Pavão, sem mais delongas, vamos de música. Sim, pessoal, voltamos, ouvimos só sonzeira, Supertramp já, agora com a música já no auge do sucesso. O que a gente ouviu, Pavão? A gente ouviu a Give a Little Bit, essa versão também é ao vivo. Sim. É muito difícil achar músicas em clipe, né, daquela época. Uhum. Mas essa Give a Little Bit já é do quarto disco, do quinto disco, né? Even the Quietest Moments e Breakfast in America. Cara, tava falando que a banda quase acabou, né? Sim. Só que aí veio esse disco aqui, ó. Supertramp, Crime of the Century, que é uma capa muito legal também. As capas do Supertramp, tirando aquela primeira lá, que é uma florzinha, eram capas muito bacanas, assim, tá? E esse Crime of the Century que tá lá na Roots Records para vender, esse aqui inclusive tá lá, lacradinho, é só chegar lá e comprar, tá? Luiz, um abraço aí, valeu pela parceria. Cara, aí eles saíram da fazenda com 42, a fazenda, não é a fazenda aquela lá, é a fazenda... É uma fazenda boa. Uma fazenda boa. Com 42 músicas, escolheram 8, e aí a gente tem aqui nada mais, nada menos que School, Blood Will Ride, Riding in Your Shell. Nossa, sonzeira. School, cara, todo mundo conhece aquela gaitinha, né, de começo. Aquilo ali, para quem gosta de cinema, vou dar uma referência. Quem gosta de cinema, e sobretudo cinema de faroeste, música,
Faroeste Bang Bang, tem um melhor Bang Bang de todas as histórias, chamada-se Era Uma Vez no Oeste, com aquele Desejo de Matar. Eu vou esquecer o nome do ator agora. O Charlie Bronson. Charlie Bronson. A cena final, peguem aí, a cena final, que é um duelo, ele puxa uma gaitinha e começa a tocar uma gaitinha e vem, cara, escutem, depois escutem School. A referência total tá aqui. Ride in Your Shell é uma música que o Roger Hodgson compôs muito pensando no que ele sentia naquele momento, que era um cara muito solitário, introspectivo, encolhido dentro da sua concha. E aqui já demonstrava a insatisfação dele em relação ao relacionamento, não só dele com as pessoas fora da banda, mas dentro da própria banda, e não só da banda, e especialmente com o próprio Rick Davis, que eles já tinha uma incompatibilidade pessoal, inclusive, não só musical, uma incompatibilidade pessoal muito grande. E Ride in Your Shell conta um pouco dessa história. Aí Dreamer, inclusive, cara, era uma música que o Roger Hodgson compôs ainda na época de adolescente, quando morava na casa da mãe. Tu vendo? Né? E a gaitinha feita, o Dreamer tem um dos solos de piano mais fenomenais e essa era a característica do Supertramp também, né? Que eles não colocavam guitarra em toda hora da música. Dreamer tem esse solo de piano gravado pelo Roger Hodgson e junto com esse solo de piano vem uma linha de baixo, cara, que o Bob fez, cara, o Thompson, cara, que era sensacional, e em seguida entra um solo de guitarra. Então, cara, essa banda tinha assim uma complexidade musical. Vamos assim, ó, a gente vamos falar da parte musical, né, da parte de técnica, né? Quem conhece um pouco mais de música, dá para ouvir ali os detalhes, os arranjos, as baterias, por exemplo, elas não são bateria, ela não entra e vai levando, ela faz arranjos, parece uma percussão. Mas ele tira da própria bateria, ele usa alguma coisa de percussão junto, mas ele toca em tambores normais de bateria, um som percussivo, né? Assim, tu ouve assim, bom, mas que arranjo bacana, né? E é diferente. Dreamer, por exemplo, ele não começa já entra com a bateria, ele faz leves toques e tal, e vai crescendo a música. É um som fenomenal. É incrível, cara. A banda inteira, tu falou de não dá prioridade pra guitarra, não dá prioridade não dá só prioridade pra guitarra, né? Porque não é uma banda que faz guitarras assim. Tanto que tem vários solos de sax extraordinários, que marcaram muito as músicas pelo sax, né? E que isso é diferente, né? Na época, o Halo, que é o saxofonista, é um cara importantíssimo para a sonoridade da banda, porque naquela época não era muito comum saxofonistas em bandas de rock, né? Inclusive esse Crime of the Century, principalmente como integrante, né? Como integrante e integrante. Principal. E o Harold, ele era saxofonista, mas ele também fazia vocais, né? Ele cantava muito bem. O arranjo vocal do Supertramp é um arranjo difícil, né? Ele toca um apito numa música lá que eu lembro. Tem ele é instrumentos de sopro, não saxofone, mas ele toca clarinete, ele toca gaita. Quem canta quem toca é o Rick Davis e o Roger Hodgson, curiosamente. Mas o Harold esse apito é no Logical Sum, que ele no final, não fala toca um apito assim. Ele faz um solo no disco ao vivo, ele faz um solo na música, acho que é Butterfly, não sei qual é a música, que ele faz um solo de assobio. Ele senta lá, ele está sentado fazendo, ele toca também instrumentos de teclas, de teclados, né? E na hora ele faz um solinho de assobio, cara. Imitando o Michael Guedes. Cara, tu sabe que fazer um solo de assobio ao vivo, na frente de uma plateia, é um negócio muito complicado. Porque me pareça, dá para desafinar. E tem que ter muita segurança no que está fazendo, né? Então, voltando aqui ao Crime of the Century de 74, que é o David Mellison, que era o diretor artístico da AM, aposta, manda ele lá para a fazenda, tem 44, e aí entram no estúdio para gravar esse descasso aqui, e chamam um produtor, que é o Ken Scott, que é o produtor do Zig Stardust, que é do David Bowie. E gravam esse disco. Sim. Esse disco é gravado num estúdio do The Who. Cara, aí assim foi o ponto de virada da banda, cara. Em 1974 eles fazem um sucesso estrondoso, partem para
fazem uma vendagem bastante significativa, chegam a estar entre os top 20 da Billboard, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. E aí partem para a estrada, começam a fazer... Só lembrando que aquele primeiro disco nem nos Estados Unidos tocou, né? Os primeiros, né? O segundo, Indelible, nem lançado nos Estados Unidos foi. Acho que nem no bairro. Cara, foi muito fiasco, fiasco total. Em compensação, né? Esses aí... E junto com esse sucesso todo, também as tensões acabam aumentando, né? Porque já não eram grandes amigos e aí estrada, estúdio, o negócio começa a pegar fogo. E aí, o que acontece quando se faz sucesso? A gravadora pressiona para ter um próximo disco. O próximo disco, lançado em 75, é o Crisis, What Crisis? Que é esse que a gente está mostrando aqui agora na tela. Ele é feito de uma rebarba, tinham 42, eles pegaram 8, sobrou um monte, mas esse disco foi na sequência do Crime of the Century, feito com essas músicas lá na Fazenda. Uhum. E curiosamente, não faz tanto sucesso. Né? E aí, pressão daqui, pressão dali, eles acabam... A tensão aumenta e eles brigam pra cacete e tal, mas a banda continua, né? Em 77, daí, cara, eles pressionados novamente para fazer um sucesso, porque fez um sucesso danado com Crime of the Century, o Crisis What Crisis não vende, e aí eles assim, puta, agora tem que dar certo, cara. E aí eles vêm com Even the Quietest Moments, que é essa capa que a gente vai mostrar aqui, que é essa capa icônica, que é o do piano cheio de neve. Muita gente não sabe. Uma capa extraordinária. Mais uma capa extraordinária. Aquela capa ali tem uma curiosidade, cara. Todo mundo. Primeiro que aquilo ali é uma montagem, né? Uhum. É um chroma key, aquilo ali não foi fotografado em nenhum Alpe suíço, nem europeu. E todo mundo. E ali tem uma partitura que está em cima do piano ali posicionada, todo mundo acha que aquilo ali deve ser a partitura do Even the Quietest Moments, né? Que é a música que dá o título ao disco. Mas aquilo ali é a partitura do hino nacional americano. Se for tocar lá, vai tocar o hino nacional americano. Cara, e nesse disco tem uma das músicas de maior sucesso do Supertramp, que todo mundo conhece, que é a Give a Little Bit, que também é uma música da época de adolescência do Roger Hodgson. Não é uma música nova e não é uma música do... uma grande... uma curiosidade, né, cara, é que todas as músicas são assinadas por Roger Hodgson e Rick Davis, né? Como a grande maioria das bandas faziam, né? Geralmente quando tem uma banda e dois compositores principais, geralmente eles fazem uns acordos. Só que eles não compunham juntos, cara, era raramente, até porque eles... a gente falou ali, né? São composições da infância. Da adolescência dele, né? Então, Even the Quietest Moments, A Give a Little Bit, From Now On, Lover Boy. Essa música, Even in the Quietest Moments, foi gravada numa passagem de som, outra curiosidade que pouca gente sabe. Foi gravado numa passagem de som num show em Copenhague com o Rick Davis no piano e tal. O Rick Davis na bateria, eles passaram o som e gravaram essa música. E é a versão que está no disco. Tá? E os caras eram muito bons, cara. Para ter uma ideia, essa outra música tem uma música que chama-se Downstream, que foi gravada num take só, no piano. O Roger Hodgson senta no piano, posiciona o microfone, gravando. É o que está no disco, cara. Só para o pessoal entender, um take só é na primeira vez, porque no estúdio a gente tenta... Antigamente, somente se gravava várias vezes e ver qual é o melhor que fica, né? Ficou isso aí. Cara, ficou isso aí. Take one, os caras, para ver como os caras eram, assim, fenomenais com relação a segurança que eles tinham em tocar os instrumentos, em cantar e tal, era muito poderoso. E eles, com esse disco de 77, Even the Quietest Moments, eles voltam ao topo, em plena movimento punk. Inclusive eu estou aqui hoje com uma banda do movimento punk, camiseta essa que você encontra na Roots Records.
E eles, em pleno movimento punk, cara, eles continuam, voltam ao topo. Deu tão certo que o David sai da A&M para ser o empresário da banda, que eles deu certo que deu negócio. Uma coisa... Pediu demissão e disse, não, agora você é o teu empresário. Uma coisa interessante de falar, porque senão, olha só, a gente iniciou, a história do Supertramp iniciou lá em 70. Né? Numa época que tu falou que era muito... Nós tínhamos duas vertentes grandes na época. Era um rock um pouco mais pesado, que vinha com o Led Zeppelin no auge, né? Já daí de Purple, vinha Black Sabbath, já começou pesado também. E tinha o pessoal do progressivo. Eram os dois. O Supertramp começou no progressivo, mas depois ele não foi mais progressivo. Principalmente quando entra o sax. Quando ele vai para o terceiro disco. Quando ele vai para o Crime of the Century, que daí é a formação clássica, Isso. que os dois primeiros discos não era aquela formação clássica, esse disco aqui, o som fica mais cristalino e começa a flertar com o pop. Né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele vai contra a onda do momento. Exatamente. Né? Das duas ondas. Né? E ainda vamos botar paralelamente a disco que começa a aparecer. Exatamente. Né? Que daí não é rock, mas tá lá, mas no momento é o que vende e eles conseguem se firmar. Cara, então em 77, Even the Quietest Moments faz um sucesso fenomenal e o David Marson acaba sendo o empresário. Mas isso, a gente continua essa história no próximo bloco, o bloco que a gente vai contar, continuar contando essa história maravilhosa. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. The Rocks on the Radio, a gente volta já. Daí, pessoal, voltamos, já começamos o bloco ouvindo música. E a gente escutou aqui agora It's Rain Again, do álbum Famous Last Words, de 1982. Esse é o vídeo oficial daí, né? Isso. E também My Kind of Lady, também do mesmo álbum, The Famous Last Words, de 82. Para mim, o melhor solo de sax do Supertramp é esse. Para mim, cara, esse solo de sax E uma curiosidade, a gente vai falar depois, mas só para pontuar, esse vídeo aí já não tinha mais o Roger Hodgson. Eles gravaram. Na verdade foi gravado, ele gravou o disco, mas no vídeo ele não aparece. Tanto que o Rick Davis ele faz as duas vozes. Cara, e assim, Even the Quietest Moments retorna o sucesso, né? Depois de Cries What Crisis. E aí eles retomam aquele fôlego e aí caem de novo na estrada, cara. E em 79, né, o Even the Quietest Moments foi de 77 para 78 e aí aí cai na estrada, fazem de novo as tensões. Eles gravam o Supertramp Breakfast in America, que é esse descasso que também está lá na Roots. Lá com o Luiz, a esposa dele, os filhos dele lá sempre nos atendendo maravilhosamente bem. E eles emprestaram esse CD aqui pra gente mostrar. Tem lá na Roots Records. 1979, Breakfast in America, cara. Aí realmente a banda experimenta o que é o auge do sucesso. E, ironicamente, marca o início do fim da banda, né, cara? Que daí realmente aqui a gravação desse disco foi uma gravação caótica, demorou horrores. Aí as manias, aí nesse momento o Roger Hodgson começa com uma mania de religião. Quem que estava levando purificador de ar? O Roger Hodgson ele levava um ionizador para purificar o ar. Aí o Halliwell falou assim, porra, essa porcaria tá me dando dor de cabeça, desliga isso aí, não desligava. Ele chegou a montar um acampamento, barraca mesmo, ele era meio hippie assim, cara. Essa uma das montou uma barraca lá do lado do estúdio para poder ficar mais tempo dentro do estúdio. Cara, assim, um caos. Ele é baterista, cara. O Rick Davis e o Roger Hodgson eram extremamente detalhistas. O produtor desse disco também era extremamente detalhista. Eles ficaram uma semana para achar o som da bateria. A gente fala levantar a bateria, para levantar o som. E isso assim, ó, pessoal, isso aí é um extremo do extremo, é uma coisa absurda, um exagero, né?
Eu acho que assim, existe algumas coisas do tipo, pô, não tá legal essa caixa, daí demora um pouco mais, mas pô, uma semana, Pavão. É muita coisa. É preciosismo demais, né? Cara, pra ter uma ideia, bicho, as brigas eram assim, eles brigavam, aí não é que brigavam saindo no soco, tal, que nem o The Police fazia, né? Que aí a porrada, mas o problema é assim, aqui eles brigavam e não se falavam. Assim, não vou falar contigo. Fala com o fulano aqui que era tipo assim, cara. E mesmo assim saiu essa obra de arte. Né? Fazer música desse jeito, não sei como, cara. E aí, pô, nós estamos falando aqui, ó, de Take the Long Way Home, The Logical Song, Breakfast in America. Cara, coisas assim, músicas, cara. E eles assim, claramente satirizando o The American Way of Life, né? Isso. O jeito americano de jeito americano de viver, né, cara? Essa moça aqui que está na capa, ela era uma atriz famosa, já morreu, já morreu, infelizmente, mas ela era muito famosa, né, uma atriz cômica. Então, cara, aqui, né, claramente as músicas satirizavam essa. E eles moravam lá, né, cara? Tanto é que moravam na Califórnia. E até uma coisa que dificultou essa gravação desse disco foi que o Roger se mudou para o norte. Eles moravam todos em Los Angeles. A gravação, o estúdio era em Los Angeles. Ele se mudou para o norte da Califórnia, para uma montanha lá com a família. E resolveu ficar lá, cara. Ele ficou lá e tal. E dance. Né? Tem que estar aqui amanhã, não dá, cara. Não, e aí lá ele monta um estúdio, ele faz uma casa, monta um estúdio e grava um disco solo que nunca foi lançado. Mas ele já estava ali gestacionando a carreira solo dele, que já estava de saco cheio e queria sair. Cara, aí nesse momento cara, um sucesso comercial gigantesco e eles têm que preparar um disco para suceder o Breakfast in America. E aí não tinha como fazer, não tinha tempo, então, porque os caras demoraram uma eternidade só para gravar esse disco. Eles pegam e fazem um show ao vivo em Paris e esse disco e esse registro desse show vira esse descasso aqui que está na tela, que é o Paris ao vivo. Cara, e aí esse disco arrebenta mais ainda, cara, porque aí é registro. É um descasso, aí tem todos os sucessos, cara. E o disco todo conta a história que esse disco é cheio de retoques, né? Do registro ao vivo para o registro. Mas isso é bem comum. E assim, mas bastante overdub, bastante retoque de estúdio para poder lançar o disco. Mas a Give Little Bee, que era um sucesso dos mais estrondosos dele, não está no disco ao vivo em Paris. Porque estava tão ruim que eles, não vamos botar, vamos passar vergonha. E uma coisa, para quem é da época do LP, e hoje dá para conseguir em sebos e tal, o LP do ao vivo é lindo. É lindo, né? Os encartes, as fotos bonitas de cada um, top. E curiosamente, em 2012 foi lançado um DVD. Aí no DVD está Give Little Bee. E esse DVD só foi lançado porque muitos anos depois, lá no celeiro do batera, ele tinha uma fazenda, um rancho, não sei aonde lá, e acharam umas masters do vídeo no celeiro do batera. E aí resolveram gravar o DVD, aí no DVD conseguiram, talvez não sei porque a tecnologia pode ter mudado, ficou tudo digital, eles conseguiram corrigir e tal. Pode ser. E saiu a Give Little Bee você que quer escutar a Give Little Bee ao vivo no Paris. Aquela que segundo ele estava ruim? Vá lá e procure o DVD do disco ao vivo em Paris. Cara, aí o ambiente continuou ruim, aí nesse momento tem a briga com a Sue Davis, que era a esposa do Rick Davis. O Orson, assim, cara, só que mais, deu pra mim, vou embora. Mas contratualmente eles tinham que gravar um disco ainda. E daí aí eles vêm de novo com um outro disco que é o Famous Last Words, que é aquele disco que a gente está botando aqui, que tem aquela tesourinha e tal, que tá aqui, vocês estão vendo. E aí eles, cara, tem It's Raining Again, que a gente tocou, My Kind of Lady. Era tão assim, o clima era tão ruim que durante essa turnê entre o Paris ao vivo e o The Famous Last Words, cara, na turnê, o Roger Hodgson, num show, disse, olha, galera, esse aqui é o meu último show, tô saindo da banda, não vou mais fazer. Cara, os caras ficam putos, assim, cara,
O cara desfazendo a banda ao vivo e já dando um motivo porque que era o último show, porque estava saindo e tal. E assim, cara, em 82 o Roger sai e aí pra mim acho que a banda meio que acaba. Mas ainda assim eles gravaram mais discos, né? Em 85 gravaram Brother Where You're Bound, que tem a participação do David Gilmour na guitarra. Só que aí o Rick Davies queria andar em uma direção contrária à sonoridade, que qualquer coisa que pudesse relembrar Roger Hodgson, ele tirou. Inclusive, nos shows que ele fez na sequência, ele não tocava nenhuma música que tivesse sido composta a participação do Roger Hodgson. Imagina não ter Dreamer, não ter School, não ter Breakfast in America. Cara, os fãs odiaram, aí a banda começou a cada vez mais perder força, gravaram mais um em 87, Free as a Bird, que era bem mais pop e tal, não tinha muita... Eu tenho uma coisinha outra, mas... Free as a Bird é uma música legal, e 2002 foi o último disco deles, que esse último disco não chegou nem a ser vendido em loja, era vendido pelo correio. Tu entrava lá no catálogo, pedia o disco e tinha que ser mandado pelo correio, não tinha nem em loja. Lá em 2010 eles tentaram fazer uma reunião para excursionar. Foi quase, o Roger fez algumas exigências que não foram atendidas, então vamos fazer sem ele. Aí quem acabou fazendo a excursão foi o Roger Hodgson, que inclusive esteve aqui em Floripa 2 vezes, que foi essa excursão que ele fez. Aí ele tocou todas as músicas dele, que são as mais legais. E acabou que o Supertramp com o Rick Davies não saiu da excursão. Tentaram de novo em 2015, mas daí em 2015 o Rick Davies foi diagnosticado com um câncer melanoma agressivo na garganta, no pescoço. E aí Rick Davies parou definitivamente e o Roger Hodgson continua, inclusive estava marcado um show dele o ano passado. Isso. E parece aqui que agora em Floripa, mas vem, né? Não vai vir também? Não, aí está sem data. Infelizmente a gente ficou sem data para o Roger Hodgson, já teve aqui 2 vezes, como eu falei. Tomara que venha daí. E para o ano passado ele viria a Florianópolis e foi cancelado e agora a gente não sabe se vai ter ou se não vai ter. Cara, essa é a nossa homenagem para a banda, essa banda sensacional, Supertramp. Estamos de volta. Somos de volta todos os sábados, né? Às 19 horas, reprise domingo às 18. É 18? É 18. E segunda e quarta às 23 horas. Às 23 horas. Tem na madrugada aí também. O Paulo, quando acorda meio atravessado, ele bota a gente lá. Ele bota a gente na madrugada. Mas então é isso, e as nossas redes sociais? @the.rockradio. Não deixe de seguir a gente. A Roots Records, que é nossa parceira agora. Sigam também Roots Records com essas camisetas maravilhosas. Actoro escola de formação de atores. Um abraço pro Gringo, um abraço pro Luiz, um abraço pro Paulo que está lá embaixo na suíte. The Rocks on the Radio, volta a semana que vem, o Rock Salva.